Plano B. Ainda bem que a gente trabalha a precaução. Aliás, uma das coisas que eu vou falar na homilia hoje é isso, plano B. Jesus cura o surdo com saliva, a saliva que vem da sua boca. Esse homem falava com dificuldade porque ele era surdo, mas ele não tinha nenhum problema no aparelho fonador. Assim foi o caso também da famosa Helen Keller, que nasceu cega, ou foi surda, ou nasceu surda e ficou cega. E como era surda, não aprendeu a falar, só posteriormente. Uma biografia linda, vale a pena ir à internet, porque vai inspirar muita gente. Imagina uma pessoa cega, surda e muda, aprender a falar, inclusive alemão, e ganhar prêmios de literatura, que tal? Agora, tudo graças a quem? A uma professora, que nunca a tratou como PNE, que nunca a coitadizou, e que não estava ali simplesmente contratada pelos pais para cuidar da menina. Senão que ela encarou Helen Keller como um grande desafio profissional. E é por aí que começa a santidade. Quando a gente decide sair da zona de conforto, porque santidade é heroísmo. Por quê? Porque a porta do céu é estreita. Só chegará ao céu aquele que se fizer violência. Então a palavra hoje nos mostra que a verdade que entra pelo ouvido é uma interpretação simbólica, é que cura. Porque os ouvidos foram feitos para ouvir a verdade. E a boca para proclamá-la. No final das nossas vidas, nós vamos prestar contas do uso que nós fizemos dos sentidos, dos 5 sentidos que Deus nos deu. E eu pergunto, onde os seus pés estão lhe levando? O que você faz com as suas mãos? O que os seus olhos veem e leem? O que seus ouvidos escutam? O que entra na sua boca? Por quê? Porque tudo isso que entra pelos sentidos, depois sai de dentro de nós. Por isso, entrou lixo, sai lixo. E por isso, jovens, não tem que ouvir Felipe Neto, que é talvez o pior lixo que eu conheço na atualidade. E, curiosamente, é um influencer que tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores da cabeça oca, milhões de seguidores sem valores. Não acredito que nenhum desses seguidores tenha religião, porque esse rapaz faz um desserviço a qualquer religião. Só ensina o que não presta. E aí, como os nossos jovens vão ser santos escutando Anitta, escutando funk, então preste atenção. Quem você segue nas redes sociais? Quanta mulher lê revista Caras, eu me pergunto, para quê? O que você ganha sabendo quem é que está no castelo de Caras esta semana? Fora que na revista desta semana está lá, fulaninha de tal, vivendo um grande amor. Para na edição seguinte está lá, fulaninha de tal, pronta para viver um novo amor. Fala sério, né? Não dá. Nós temos que ter filtros.
Então, essa saliva que cura vem da boca de Cristo. Então, essa interpretação eu acho bastante rica dessa palavra. Na primeira leitura, está escrito: dizei às pessoas deprimidas, criai bom ânimo, não tenhais medo, é vosso Deus, é Ele que vem para vos salvar. Jesus nos diz, coragem, eu venci o mundo. Deus, todas as vezes que apresentou a algum profeta, a algum santo, uma grande missão, disse, não tenhais medo. Então, engraçado que muitas vezes a gente diz, Deus não escolhe os qualificados, qualifica os escolhidos. Quando é o outro que está vacilando, que está tremendo, mas quando somos nós, parece até que a gente nem conhece essa frase, né? Hoje, eu vou falar um pouco do que eu tenho pregado nos quartéis do Corpo de Bombeiros. Nesses dias de pandemia. E eu quero começar com Albert Einstein, o famoso cientista, que tem uma mensagem que diz, não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade floresce nas angústias, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises, não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la, e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disto, trabalhemos duro. Acabemos, de uma vez, com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Vejam só, Einstein não tinha somente um alto QI, senão que tinha um alto coeficiente de inteligência emocional para ter escrito este texto. Epicuro já dizia, a reputação dos grandes navegadores se deve aos ventos e tempestades. Quantas pessoas não têm considerado essa pandemia uma grande crise? Então, se é crise, o que você vai mudar no sentido da autossuperação? Porque nas crises nós temos duas possibilidades. Ou a gente cai, e caindo a gente reclama, a gente se revolta, ou então a gente supera a crise. Eu pergunto se vocês conhecem alguém que já resolveu algum problema na sua vida, reclamando ou revoltado. Eu não conheço ninguém. E se conhecer, eu já disse e vou repetir. Me apresente tal criatura, porque eu lido com pessoas com problema todos os dias, e muitas pessoas justo
reclamam, murmuram, se coitadizam, se vitimizam. E eu preciso mostrar para elas como coitadizadas, vitimizadas, revoltadas e reclamando, elas vão resolver os seus problemas. Eu quero falar um pouco sobre crise, antes da gente prosseguir. A gente conhece, por exemplo, crise econômica, que significa que o modo como a economia está sendo gerida não está funcionando. Então, hora de mudar. E crise matrimonial? Quem nunca viveu? Fala-se, inclusive, de uma crise dos 7 anos, né? Sim ou não? Por ali tem uma, aí dali a pouco parece que quando dobra, ali pelos 15 tem outra. Bem-vindos ao mundo das pessoas normais. Tem pessoas que vivem em Nárnia, ou no País das Maravilhas, sei lá, que se casam e esperam. Só delícias, só afagos, elogios, brindes com champanhe. Põe o pezinho no chão. Não estou querendo insinuar que o casamento é um vale de lágrimas. Mas o casamento é como é a vida, tem altos e baixos. E o casamento existe para vocês que são casados crescerem, para que você prove que ama o outro, ali na traição, ali na indiferença, para mostrar o que é, no final das contas, o grande objetivo do matrimônio. E muitas crises acontecem justamente porque muita gente se casa sem saber qual é o grande objetivo do matrimônio. Até porque gastam muito mais tempo ao longo do ano com prova de vestido, escolha de buffet, de doces. Faz parte, tudo bem, é um momento de receber os amigos com muito carinho. Porém, por que se deixa o curso de noivos por último? E por que se procura o curso de noivos mais curto? Hoje, eu estou naquela técnica da oratória chamada Bolero de Ravel. Ao longo do ano, vocês ouviram algumas coisinhas em homilias diferentes do que eu vou falar aqui. Hoje eu estou fazendo o resumo da ópera contextualizado no assunto que nos toca. E isso, nós oradores, fazemos justamente para facilitar a retenção de conceitos. Frases que são repetidas, não são repetidas porque o orador é pobre, senão que elas aparecem novamente dentro do contexto, ali são úteis e para que as pessoas as fixem. Esse é o objetivo. Muito bem. Não se case para ser feliz. Ah, padre, mas qual é o problema? Nenhum. Se você se casar para fazer o outro feliz. Porque somos felizes, não porque nos amamos, senão porque amamos. Madre Teresa de Calcutá, que eu também já citei aqui. Então a felicidade vai ser consequência do seu amor. Não deve ser uma busca em si, porque os que estão buscando a felicidade no casamento, na realidade, são egoístas. São sanguessugas. Querem tirar o máximo proveito do outro. E muitas vezes são pessoas imaturas, porque vivem no mundo da lua e esperam perfeição dos outros. Perfeição só vai acontecer no céu. Aliás, o amor é próprio dos seres imperfeitos, porque o seu grande objetivo é aperfeiçoá-los. As duas pedras que vão roçando e aí vão se burilando, vão se lapidando.
No casamento, você deve procurar entender que você está ali para levar o seu cônjuge para o céu, que vocês, pais, estão ali para levar os seus filhos para o céu, e que a sua família deve ser modelo para que outras vão para o céu. Mas quando se perde o céu de vista, e aí quantas famílias já não têm momentos de oração, sequer de diálogo, porque a desgraça da rede social ocupa todos os espaços. Eu chamo de desgraça nesse sentido, está acabando com o diálogo familiar. Tem gente que chega ao absurdo de entrar em Facebook, sei lá o que, durante uma missa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a maior grosseria que você faz com quem quer que seja é puxar o raio do celular no meio de uma conversa. Não faça isso. Eu, Padre Fernando, sou extremamente sensível a isso. E você corre o risco de ser chamado a minha atenção em público. Eu chamo a atenção. Fazer meu papel de pai. Para quem não está se tocando, a ficha tem que cair. A gente precisa começar a mudar. As pessoas que pegam o celular é porque são incapazes do outro. Desinteressadas. Eu estou passando um recado, olha, eu quero a minha diversão agora, eu quero a minha informação. A sua conversa é chata. Ou a declaração da própria incompetência. Eu não sei conversar, eu não tenho assunto. E olha que interessante essa sintomatologia. Isso deve nos ajudar a crescer, a melhorar. Porque isso é o próprio da busca da santidade. Deus fez homem e mulher. Para quê? Para serem uma réplica da Santíssima Trindade, que se ama. Nós temos um só Deus em três pessoas que se amam. Então o que Deus quer? Que nós sejamos reflexo do amor da Trindade. E aí vejam que coisa linda a vocação matrimonial. O projeto de Deus. Deus cria por amor. Criar é o maior ato de amor de Deus. Muita gente acha que são os mimos das belezas da natureza, como os mares, as montanhas ou as flores, ou a música, que só nós humanos percebemos. Os animais não percebem a música, animais não produzem música. A música nos faz chorar, a música nos acalma. E se for um rock pauleira, irrita também. Tem efeito físico, como o canto gregoriano, como está aprovado cientificamente. Aí está a dica para quem tem insônia. Tá? E o gordo vai achar uma delícia o quê? Os sabores que a língua percebe. Não é só o gordo não, todo mundo, né? Confessa, magro sem vergonha, você também gosta. Salgado, doce, azedo, amargo. Tá? Olha que beleza. E não bastassem a doçura das frutas, o gosto fenomenal das verduras, que às vezes a gente precisa botar um azeitinho, um salzinho, mas um espetáculo, né? Uma salada, que beleza, adoro o que vem da cozinha de Deus. Tá? Deus ainda cria, através da engenhosidade, da inteligência humana, a arte culinária, a gastronomia. Porém, é a criação o seu maior ato de amor. E por isso Deus quer que uma vida nasça, não de repente, não de uma balada seguida de vodka e motel. Não. De um relacionamento responsável, de duas pessoas que agora se sentem chamadas, matrimônio é vocação, não é uma tradição, ninguém deve se casar por admiração física, por interesse financeiro, para sair de casa, por uma questão meramente de carência afetiva. Não. É um chamado de Deus, igual ao sacerdócio.
Por isso tem que ser discernido na oração, em retiro. Pois bem, aí esse casal faz o pacto. Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Recebe esta aliança, esse sinal do meu amor e da minha fidelidade. Coisa linda! Cara, o casamento católico é tão show que os japoneses, que são budistas, contratam artistas. Eu li isso na revista, fiquei de cara, velho. Eles contratam artistas para simular a cerimônia católica, eles acham linda. Aprendem todo o script e se casam assim. E podem ver os casamentos no mundo. São a nossa cerimônia, não tem nada mais belo. É lindo. E aí, o pai dá o espermatozoide, a mãe dá o óvulo, Deus infunde a alma. Olha a trindade aí, que coisa bela. Por isso, o objetivo do casamento é procriação e educação dos filhos em primeiro lugar. Por isso Deus fez homem e mulher. Que isso fique bem claro. Eis a razão de ser da sexualidade humana. Em primeiro lugar, é a reprodução. Mútua ajuda, o bem dos cônjuges. Então, irmãos, vejam que lindo, o casal coopera, quer dizer junto, operar e trabalhar. Coopera junto com Deus na transmissão da vida. E aí, em última instância, dado que tudo nesta vida passa, então qual é o grande objetivo do casamento? Vou dar uma dica. Quem habita o céu? A Trindade Santa? Os anjos? E quem mais? Os santos. Os santos foram homens e mulheres de carne e osso que viveram aqui? Os santos, por acaso, nascem de um ser hermafrodita? Ou por mitose? Ou meiose? Ou geração espontânea? Ou vêm de um homem e uma mulher? Entenderam? Você que é casado, você que é casada, está na sua relação para levar a sua esposa, o seu esposo para o céu? Como a Marlene falou, no dia da missa de corpo presente do esposo, em lágrimas. Estou triste, mas estou feliz porque colaborei com a salvação do meu esposo. Isso é entender o que é o matrimônio. E vocês, pais, estão dando educação religiosa, estão dando exemplos de maneira a edificar os seus filhos? Em outras palavras, estão levando os seus filhos para o céu? Qual é o testemunho em casa? É de arranca-rabo? É só de busca dos prazeres das redes sociais, das baladas, do pagode com a cerveja? Tem filho que olha para o pai e só vê o cara lá no futebol, no pagode, na cerveja. Acorda, meu irmão. Você foi colocado como chefe de uma família para isso. A sua mulher tem que estar o tempo inteiro insistindo para você ir à igreja para rezar. Cadê a sua liderança? Eu digo a vocês, tem muito mais mulher do que homem no céu, tá? Basta olhar para a igreja, conta aí, vê quantas mulheres e quantos homens. Convoca uma adoração para ver. Convoca um terço para ver. A média, 20 participantes, 17 mulheres, 3 homens. Dos 3 homens, um é velho. Não tem mais bola para correr atrás, o fígado está estourado de tanta cerveja que já tomou. Fazer o quê? Vai para a igreja. Aí leva o menino de quem ele está tomando conta. Aí tem um jovem para salvar a nossa espécie. Não, é isso aí. É impressionante. Eu pergunto, meu irmão, você aqui na caserna é líder? Porque eu vejo vários líderes de conversinhas sobre mulherada. Só se conversa sobre futebol. Pode conversar sobre futebol. Mas isso não pode ser a essência da sua vida. Começa a ver os assuntos sobre os quais você conversa. Por quê?
a boca fala do que abunda no coração. Então essa é a sua marca. A sua conversa é quem você é, no fundo. Então, hora de mudar para Deus. Hora de virar a chave. Então, emplacar santos no céu. Olha, se você de repente fala, caramba, não foi bem isso que eu fiz, o menino já é tão grande, e agora? Não falei que era boia de Ravel? Vou pegar aquelas frases mega, hiper, super motivadoras. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Nem eu te condeno, teus pecados estão perdoados. Basta uma boa confissão e vontade de acertar daqui para frente. Aquilo que já é meio leite derramado, cabe o quê? Rezar, correr atrás, tentar, sem desistir. O diabo é que é o pai do desânimo. Bom, então, quis abordar um pouco do que é o casamento, não só para que todos vejam a beleza do projeto de Deus, não só para que aqueles que não conheciam o que é o projeto de Deus possam não cair em crise a partir do momento que vão estar fazendo o que é certo, não vão estar seguindo um script mundano, mas também para mostrar qual deve ser a nossa postura nos momentos de crise, porque as crises são permitidas por Deus, na medida em que Deus nos cria livres. E quando Ele permite, é porque quer extrair daí um grande bem. E por isso, a leitura cristã de uma crise, de uma dificuldade, de uma provação, é que se trata de uma oportunidade para crescer em virtudes. E por quê? Porque só as virtudes nos levarão ao céu. Tem um pedagogo americano que eu gosto muito, Dale Carnegie, já citei aqui, escreveu vários best-sellers, dentre eles, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Você encontra até em PDF na internet. E aí, desse livro eu garimpei alguns conselhos úteis para esses dias de pandemia. Não murmure, não critique, não se queixe, não condene. Dentro daquilo que eu falei, ninguém merece uma pessoa só reclamando da vida do lado. No seu casamento você faz isso? Na sua casa, menino velho, abestado, como dizem lá no Ceará. Menina ré, abestada. Você fica o tempo inteiro reclamando da comida que a sua mãe faz? Que a grana da merenda está pouca, etc. Se mexe, vai fazer alguma coisa. Eu conheço um menino aqui, cuja mãe é doméstica, e ele do dia para a noite resolveu fazer brigadeiro para ter o dinheirinho dele, e ajudar a mãe, inclusive, a pagar as contas, que tal? Então essa deve ser a nossa postura. Ao invés de maldizer as trevas, acenda uma vela. Já dizia Confúcio. Nós precisamos dessa vibe positiva no mundo. Existe um pessimismo social que gera o que a programação neurolinguística chama de impotência aprendida. E por isso todo mundo aleijado, todo mundo troncho assim. O Evangelho vem trazer essa boa notícia dos heróis que existem dentro de nós. A borboleta só vai nascer se eu resolver abandonar a lagartixa. Próximo conselho, preciosíssimo, tudo a ver com a nossa fé. Reze. Se Jesus disse, em mim nada podeis. Santa Teresa d'Ávila, quem não reza não se salva. Então pega todos os seus desafios, problemas. Ao invés de se queixar com os homens, conversa com Deus. Mas não é em tom de queixa, não. Pergunta o que você quiser, pode até
Senhor, tal coisa está tão difícil. O que eu posso fazer? Essa deve ser a pergunta sempre, para melhorar isso. Me diga e me ajude. Não está escrito pedir e recebereis? Próximo conselho, prepare-se para o pior. Não significa ser pessimista. Nós vamos esperar o melhor, porém, com plano B. A gente sabe que essas porqueiras às vezes dão um piti, e aí a gente tem que estar preparado. Já levei tanta cacetada, já coloco no modo avião, que uma vez no meio da homilia, imagina, entrou a chamada, eu querendo falar e pregar, e a criatura ligando. E quase que a paz interior vai embora e muda a vibe do padre na missa. Pois bem, prepare-se para o pior é o quê? E se o lockdown voltar? E se tiver a cepa Echo, a cepa Fox do coronavírus, e aí? Tem que estar preparado. E por último, não menos importante, coopere com o inevitável. O que é isso? Aceitação. Lembra daquela homilia que eu falei? Os psicólogos dizem que se as pessoas entenderem o significado dessa palavra e viverem, os consultórios deles vão ficar vazios. A depressão mais comum é a depressão da soberba, que é quando eu não aceito a vida como ela está acontecendo. Se você não está aceitando a vida como ela está acontecendo, porque você quer o melhor para você, para sua família, uma pessoa guerreira, ótimo, isso é bacana, autossuperação. Mas está tentando, está fazendo tudo, está rezando, não está acontecendo, aceita. Pode ser que você está pedindo não seja para você ou não seja para você agora. Oração da serenidade. Está no nosso site, entra lá. Guia devocional, você vai ver. Senhor, dá-me força e coragem para mudar o que eu puder mudar. Resignação, que significa aceitação. Para aceitar o que eu não puder mudar. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Botei no guia devocional porque essa oração é importantíssima para nós, no nosso dia a dia. E sobretudo nesses dias de crise. Aquela frase de Santo Inácio de Loyola, eu vou até fazer um teste, a onça vai beber água. Porque tem gente que fala, padre, já é a terceira vez que fala essa frase. Aí eu pergunto, você está colocando em prática? Porque tem gente que é rápida para falar, terceira vez que fala. Decorou? Seja para você usar, seja para aconselhar o outro? Bem-vindo ao mundo das batatas podres, com todo respeito. Batatas podres são sempre bem-vindas, para voltarem a ser batatas, sempre. Esse é o papel da igreja, isso é a santificação. Desapodrecer. Sair desse modo de sensibilidade. Ai, padre, que horror, está me chamando de batata podre. Vamos crescer? Não estou aqui para bater em ninguém, nenhum padre. O padre que gostar de bater é psicopata, é doente. Agora eu pergunto, o pai e a mãe que disciplina o filho é por quê? É porque ama. Está lá no livro do Eclesiastes, pai que ama o filho, castiga-o com frequência para não chorar depois. Apocalipse 3,19, pega a Bíblia e lê. Eu castigo os que amo. Preciso fazer o desenho? Não, né? Vamos lá. Frase de Santo Inácio. Trabalha. Produção. Coloca aí, Maísa. Meu mundo caiu, bem alto. Trabalha como se nada pudesses esperar. Máxima ação da nossa parte. E espera como se nada pudesses fazer. Vejam, a Natã, era impossível mergulhar no rio 7 vezes para se curar da lepra? Não. Ainda bem que ele entendeu. Ainda bem que, mesmo achando absurdo, ele foi lá e fez. E só assim ele se curou.
Porque Deus tinha determinado que ele só se curaria se mergulhasse 7 vezes no rio. Foi o que ele falou ao profeta. E Natan se curou. Na multiplicação dos pães, Jesus, sendo Deus onipotente, poderia, ao ouvir a necessidade do povo, que por sinal, ele sendo Deus onisciente, sabia, ele deixou rolar porque estava esperando justamente esse movimento da caridade dos discípulos. Deus sempre espera isso, que a gente se mexa. Jesus também nas bodas de Caná sabia do que ia acontecer, só que ele queria dar o protagonismo à sua mãe, mostrar as virtudes daquela mulher e mostrar quem ela era, porque foi ela que iniciou os milagres de Jesus. Então Jesus poderia ter estalado os dedos e ter aparecido não pães e peixes, senão tapioca, cuscuz. Vamos lá, nordestinos, me ajudem. Né? Cachaça não. Tudo isso no colo dos judeus. Né? Não foi isso que ele fez. Sabe por quê? Porque Deus exige suor e Deus não gosta de espalhafato. Quem gosta de espalhafato, show, espetáculo, fogos é o diabo. Os milagres que o diabo faz são todos estrondosos, espetaculosos. E aí, ele pediu o que o povo tinha, trouxeram o menino com 5 pães e 2 peixes, e a partir daí, ele fez o milagre. Mesma coisa na ressurreição de Lázaro. O que aqueles homens podiam fazer? Tirar a pedra que selava o sepulcro, e foi o que Jesus disse, tirai a pedra. Então isso deve nos ensinar a nos desinstalarmos. E eu quero lembrar uma coisa relacionada à teologia do sofrimento. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e não olha para si mesma, para os seus atos. Eu agora estou com o olho roxo, estou com a mandíbula doendo e estou sem um dente porque eu lhe dei um soco. Estou colhendo o que eu plantei. Primeira fonte clássica de sofrimento. Segunda, idolatria. Quantas vezes já foi ao hospital, à UTI, onde jazia no leito um jovem ou uma jovem que tentou tirar a própria vida, por quê? Por causa de chifre do namorado ou da namorada. Caramba, que autoestima baixa. E aí a gente vê como é triste, os jovens começando a namorar aos 12 anos, 13, para não sofrer bullying, né? Para não receber pechas de gayzinho ou de Virgem Maria, que não gosta da fruta. Quem nunca ouviu isso? Aí se precipitam, sem estarem emocionalmente preparados para um relacionamento, e assim começa a banalização do casamento. Além de outras questões, a pornografia, tudo isso depõe contra a instituição do casamento. E aí, ao invés de estar enchendo a cabeça de cultura, engordando o currículo, para depois não chegar à época do vestibular e fazer o vestibular para enfermagem, porque no fundo quer medicina, mas não dá no couro para passar em medicina, e vai para a enfermagem. A realidade é essa, como o tempo está namorando, não aproveitou, a base é fraca. Aí agora o que acontece? Onera o pai e a mãe, tem que pagar a faculdade cara. E aí sai da faculdade, às vezes uma faculdade mequetrefe, com um diplominha lá, para se enganar que tem curso superior. Quantos analfabetos funcionais existem hoje em dia? E justamente por causa dessa noção. Por quê? Porque a maioria vai com gado. Católico não vai com gado. Católico não é gado. Então, o livro do Eclesiastes diz o quê? Há tempo para guerra, há tempo para paz. Há tempo para namorar, há tempo para estudar. Não no Eclesiastes, eu estou dizendo, estou fazendo uma aplicação da mensagem desse livro.
Porque senão você vai chorar depois. Primeira fonte de sofrimento, meu pecado. Segunda fonte, idolatria. Quem idolatra a beleza e envelhece, engorda, vai sofrer. Era rico, ficou pobre, porque idolatrava o dinheiro, vai sofrer. Era deputado, não foi reeleito, porque idolatrava o poder, vai sofrer. E a terceira fonte é o sofrimento provacional. Imagina a criatura que estava na bagaceira, traindo a mulher, cachaça, vícios de todo tipo. E aí, de repente, vem aquele tumor abençoado. Ai, que horror! Abençoado. Sabe por quê? Foi o tumor que tirou o cara da infidelidade conjugal, foi o tumor que tirou o cara dos vícios, que trouxe de volta para Deus e para a igreja. Melhor morrer de câncer aqui e agora em Deus do que morrer velho e ir para o inferno. Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena no diálogo: quantos não preferem ir felizes para o inferno do que aceitar as cruzes da vida para ir para o céu? Muita gente está vivendo aí no mundo da lua, feliz e condenada. Então, pessoal, tem mais um ponto que eu quero colocar para vocês aqui. Um ensinamento de São Gregório, que está na Legenda Áurea. Inclusive, ontem eu pedi para a Pastoral de Evangelização, inclusive mandei vários, vocês viram, né? Já, vários livros para comprar aqui, de novidades, para o povo crescer. Só a cultura vai nos levar ao céu. A cultura que eu digo católica, que vem da Bíblia, que vem dos doutores da igreja, que vem da biografia dos santos. Só ela pode nos convencer da importância da Eucaristia, da confissão, da oração, da caridade. Muita gente devota e pia na igreja, mas que por ignorância vai cair, vai perder a fé, e vai perder a piedade e a devoção. Então, cuidado. Então, lá na Legenda Áurea, tem esse ensinamento. Há 3 espécies de martírio nas quais o sangue não é derramado. O que é o martírio? Mártir, em grego, quer dizer testemunha. Martírio, portanto, é um testemunho. O que aconteceu com os primeiros cristãos? Iam para a boca dos leões porque se recusavam a negar a fé em Cristo. Assistam o filme Paulo, apóstolo de Deus, né? O apóstolo de Cristo. Maravilhoso. Dever de casa para essa semana, assista em família. Vocês vão ver o alto preço que os primeiros cristãos pagaram para que nós tivéssemos o Evangelho hoje. Foi o sangue deles que está permitindo essa missa aqui hoje. Mas hoje o católico é frouxo, só quer o discurso da misericórdia, só quer a cura, a libertação. Eu não tenho falado isso nas últimas homilias. Buscamos o quê? O Deus da onipotência, mas ninguém quer nada com Deus da onisciência, que pode me mandar uma aprovação de acordo com aquilo que eu tenho que aprender, porque a gente tem horror ao sacrifício. Porque estamos infantilizados espiritualmente. Pois bem, um consolo para você, bombeiro, bombeira, que me escuta em casa ou aqui. Quem é bombeiro aqui? Levanta a mão. 1, 2. Quem mais? Bom, pelo menos tem um PM ali, mais algum militar aí? Pronto, está ali, mais um da PM. Beleza. Acho que os bombeiros vieram todos ontem, tinha 7 aqui, eu nem acreditei. Pleno sábado, 7 bombeiros aqui. Pois bem, meu irmão policial, meu irmão bombeiro, militares no geral, tenhamos coragem no exercício da nossa profissão. Por quê? Imagina a cena, bombeiro. O velhinho ali na casa da esquina, sufocando, você vai lá socorrê-lo, acaba tendo que pegá-lo no braço, o velhinho estava com Covid, o Covid passou para você e você morre. É céu sem escala.
Isso é o que a gente chama de martírio de caridade. Antes de entrar nos 3 martírios de São Gregório, eu quero falar desse. Por quê? Porque a palavra diz o quê? Não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse homem nem amigo seu era, um desconhecido, então você está acima do que a Bíblia diz. É carruagem de fogo para o céu. E por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes eu escutei do povo de Deus: Padre, o senhor está indo às UTIs dos hospitais, pessoal de Covid. Faz isso não. O senhor é obeso, o senhor é hipertenso. E eu ainda digo, sou asmático. E diabético, agora fiquei, tem pouco tempo. Quádruplo grupo de risco. Agora, o dia que eu tiver esse medinho, eu penduro isso aqui. Eu sou mais digno disso aqui. Imagina o bombeiro, agora é Covid, eu não vou atender ninguém não. Porque senão, imagina, eu tenho uma mãe velhinha em casa, a minha esposa está grávida. Não tem essa conversa. Nós temos sim que tomar todas as medidas profiláticas, fazer tudo que manda o figurino, mas e aí? Imagina os policiais, todo mundo agora enfornado em casa. Como fica? Os médicos todos também. Pensa na loucura que está se instalando. Nós temos que ter confiança em Deus. Eu acredito, Deus me chamou para ser padre, é justamente para isso aí. Nessas horas, chega lá e está com o povo. E estou aqui, lepto e fagueiro. Todas as suspeitas que eu tive deram em nada, até agora, graças a Deus. E se eu tiver que morrer de Covid, amém. Eu quero só estar preparado. Sabe que é o único medo que a gente deve ter? É do pecado grave, só. Quem tem medo da morte, está mal preparado, precisa fazer a catequese da capelania. É a última aula que eu falo do que é o céu, para você perder o medo da morte. Então, quais são essas 3 espécies de martírio sem sangue derramado? Olha só, a paciência na adversidade. Diz ele: podemos ser mártires sem ser tocados pelo ferro, se conservamos no coração a verdadeira paciência. Olha aí que beleza para você que é casado, para você que é casada, que tem dificuldade no casamento. Escolha. Você quer largar tudo e ir para uma segunda, para uma terceira união e não chegar ao céu? Ou você prefere segurar a onda, tirar o melhor de si? Porque se você focar na sua dor, no seu sofrimento, não vai aguentar. Foca no bem maior para você e para a humanidade, que é a sua santificação. Porque não teve santo na igreja e não terá nunca. Santo infeliz, santo sem paz interior, porque santidade é uma decisão, assim como amor é uma decisão. Amor não é emoção, amor não é sentimento, fé não é sentimento. Hoje a gente vê a protestantização da igreja, o pessoal que só quer aquela homilia com um pianinho de fundo, só quer balançar folheto, aquela vibe. Eu fui lá no Harlem, nos Estados Unidos, que energia, padre, aquele pessoal todo, going up and up. Eu fiquei doido. Tá? Emoção foi feito por Deus. A igreja entende disso também. Só que nós trabalhamos a liturgia de outra maneira. Então, cuidado com esse emocionalismo. Nós estamos vivendo na era da emoção. Só vale o que emociona. Só entusiasma o que emociona e nós ficamos dependentes disso. A gente perde o nosso motor próprio. A razão deixa de assumir a rédea para vir o quê? Aquilo que é inferior. Nós somos seres inteligentes para que a razão esteja no comando de todas as nossas faculdades. A razão vai comandar a minha memória, vai purificá-la, também vai comandar a minha vontade, vai orientá-la. Então, primeiro ponto, martírio da paciência. O segundo, a compaixão pelos aflitos, sobre a qual diz: aquele que demonstra dor pelas misérias de outrem carrega a cruz em espírito. E eu me lembro de uma cena linda desse filme feito sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, segundo dever de casa para essa semana. Assistam. Madre Teresa, se eu não me engano, teve 2 infartos.
Eu sei que no primeiro, o bispo que a acompanhava, que via nela a grande santa que ela era, disse para Deus: Senhor, que ela não vá agora, me leva no lugar dela, porque ela é muito mais útil do que eu. E Deus ouviu essa oração, o bispo morreu, e Madre Teresa continuou. Esse bispo foi direto para o céu. Ah? Isso é martírio. E nós temos que ser capazes disso. Mas tem gente que quer viver muitos anos. Sinceramente, eu estou querendo propor uma reforma ao parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu diria, muitas cruzes na vida, santidade. Enfim, alguma coisa assim. Não, tá, vamos lá, gente, tudo bem. Parabéns para você, é um outro momento. Não sou xiita, não. Mas vamos refletir. São pequenas coisas que vão gerando cultura, né? Que vão moldando as nossas expectativas. Terceiro martírio, segundo São Gregório, o amor pelos inimigos, sobre o qual diz: suportar desprezo, amar quem nos odeia, é martírio oculto no pensamento. Eu vou dizer para vocês, várias vezes no meu sacerdócio, fui traído, apunhalado, convivo com os inimigos, e eles nem sabem que eu convivo com eles, que eu sei quem eles são, eu sei o que eles fazem, rezo por eles, não tenho ódio nenhum, e gostaria muito que fôssemos grandes amigos. E essa é a maior liberdade que eu pude experimentar na minha vida. Quer ser maximamente livre? Chegue a esse nível aqui. Não está dando conta agora? Peça isso a Deus. Por quê? Porque o ser humano vive se relacionando com outros. O que de pior pode acontecer é uma inimizade. Na minha vida, as inimizades são de fora para dentro. Daqui para lá não tem nenhuma. E o dia que tiver, que você achar que acho que o pai está chateado comigo e tal, papapá, joga na minha cara. Estou assumindo publicamente o compromisso. Se você achar que, pá, está parecendo que o senhor tem uma rixa com fulano com outro, joga na minha cara. Lógico, eu sou humano, carne e osso. Às vezes a gente precisa dar um tempo da pessoa, justo para começar a dialogar com os próprios sentimentos, a partir dos elementos da Sagrada Escritura, da psicologia, né, da inteligência emocional. Isso aqui que vocês estão aprendendo hoje. Eu não posso me afastar para dar um gelo, para me vingar. Olha a minha miúda. Está se achando, né, criatura? Está achando que o outro vai sentir falta de você? O umbigo do mundo. Vai nada, quer que você morra. Não lhe disseram, não? Mas a gente reage como? Desse jeito. Tá? Pois bem, o que a Bíblia nos diz nesses dias de pandemia? Tudo posso. Tudo posso. Se Deus é por mim, o Senhor é meu pastor. Coragem. Eu venci o mundo. Olha aí que maravilha. Preciso de mais? Tem um texto aqui que eu recebi no WhatsApp, que eu acho muito interessante. Diz assim: não considere isolamento ter que ficar em casa ao lado de quem eu amo. Isolamento é o que os doentes graves estão vivendo. Pare de dizer que está entediado, chateado por não poder sair de casa, enquanto tudo que aqueles doentes que estão no hospital querem é voltar para casa. Então, agradeça a Deus se você tem que ficar em casa. Afinal, com dinheiro ou sem, com emprego ou sem, você está no melhor lugar que poderia estar, no seu lar, cercado por quem o ama. Bom, eu estou falando disso, embora já não tenha mais o lockdown, justo porque houve lockdown, e se vier a ter de novo, a gente está preparado. Prepare-se para o pior. E porque tem pessoas que estão no lockdown eterno, vítimas do seu medo, vítimas do terrorismo que a mídia faz. Muitas vezes. Então, agradeça a Deus se você tem que ficar em casa, afinal, com dinheiro ou sem, com emprego ou sem, você está no melhor lugar que poderia estar, no seu lar, cercado por quem o ama. A gente precisa aprender a valorizar o que tem, parar de ficar olhando só o que não tem, chorando por isso.
Talvez esteja na hora de transformar a sua casa num lugar gostoso, em um lugar de paz e não de guerra, de abraço e não de distanciamento. Nesses dias de pandemia, quantos de nós não estamos tendo a oportunidade de ficar em casa para sermos mais afetivos, para você ser mais pai, para você ser mais mãe, para você ser mais filho? Investir em tempo de qualidade, valorizar a prata da casa. Tem casal em que o marido não é o melhor amigo da esposa, a esposa não é a melhor amiga do marido. O confidente é um colega de trabalho. Aí por isso vem os adultérios. Enfim, tenha um novo olhar da situação que está vivendo. Faça da sua casa uma festa e vem a famosa mensagem de Cora Coralina. Ouça música, cante, dance, faça da sua casa um templo, reze, ore, medite, peça, agradeça, louve, suplique. Faça da sua casa uma escola, leia, escreva, desenhe, pinte, estude, aprenda, ensine. Faça da sua casa uma loja. Limpe, arrume, organize, decore, etiquete, mude de lugar, venda, doe. Faça da sua casa um restaurante, cozinhe, coma, prove, crie receitas, cultive temperos, plante uma horta. Tem uma família amiga, eles gostam todos de culinária, de cozinhar. Nesses dias de pandemia, não ficaram tristes porque não podiam ir a restaurante, gostam de comer fora também. Simplesmente foram para a internet e começaram a pesquisar cozinhas que eles nunca provaram, búlgara, húngara, polaca. E foi uma benção. Fizeram uma festa junina, distribuindo comida para todo mundo, os porteiros, e disseram, nós não vamos ficar sem o que a gente curte. Encomendaram pastel fora, churrasquinho. Aí, como são nordestinos, fizeram canjica, aqueles pratos todos. Olha que beleza. É por aí que vai. Viva o provisório como se fosse algo permanente. Porque, e se o provisório não acabar? E essa situação adversa que você está vivendo não passar? O que vai ser da sua vida? Às vezes, Deus não cessa o vento forte, mas firma os seus pés na rocha. Não acalma a tempestade, mas entra em seu barco para não permitir que ele afunde. Permite que o fardo seja mais pesado, mas aumenta a força dos seus ombros. Nunca haverá vitória sem luta, nem recompensa sem esforço. Saiba que em todos os momentos, Deus cuida de você. E por isso, você sempre venceu. E esse ano da pandemia foi ótimo, porque no ano da morte, a gente está vivo. No ano da doença, você está saudável. No ano da escassez, não faltou pão na minha mesa. No ano da queda, eu estou de pé. No ano do medo, estou confiante. No ano dos desastres, permaneci em segurança. Olha que espetáculo. Tem um detalhe aqui, que é muito importante, eu acho. Uma frase que eu aprendi há pouco tempo num filme que eu assisti, Terceiro Dever de Casa. Mãos talentosas, não perca. A história do Dr. Ben Carson, um menino negro, pior aluno da turma, baixa autoestima, que sofria bullying, mas que tinha uma mãe que, apesar de faxineira, analfabeta, ela nem admitia isso para os filhos, tinha vergonha, sempre acreditou no filho. Quando ele chegava falando, mas mãe, eu sou burro. Não, você não é burro. E tem a frase com a qual eu quero deixar vocês. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com esse desafio de santidade que todos nós temos. Sempre que ele vinha com essa conversinha para ela, ela dizia, meu filho, o que as outras pessoas podem fazer, você também pode fazer. Mas só você pode fazer melhor. Qual foi mesmo a palavra que Jesus falou para abrir os ouvidos do surdo? Qual? Éfata. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.